Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Te louvamos, meu Senhor, pela nossa vida, Senhor, Senhor, assistida, meu Deus, Tu nos dando, Senhor, a graça, nos ajudando, nos orientando, nos ensinando, Senhor, a andar na Tua presença. Te louvamos, Pai querido, pela constituição da Tua igreja. Pai, te louvamos pela Tua obra maravilhosa, Senhor, em todos os continentes. Abençoa o teu povo, meu Senhor, dá graça à tua igreja para que possa, Senhor, continuar anunciando a tua palavra, anunciando, Senhor, a tua bênção, a salvação, o perdão dos pecados e a esperança, Senhor, de dias melhores na tua presença. Pai amado, Senhor da glória, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores que dão suporte, meu Senhor, para a manutenção da nossa programação. Amado Pai, guarda os teus filhos em todo lugar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. A nossa programação está no ano 34 e nosso trabalho é feito com muito critério, com muito cuidado. Então, o programa Unicresce, 34 anos, o programa Glória ao Justo, 26 anos, e o programa Toca o Clarim, 24 anos. Estamos com 3.600 vídeos, aproximadamente, no YouTube, e Deus operando, nós sabendo disto, porque a programação no rádio, de segunda a sexta, e todos os dias pela manhã nós temos a palavra ao amanhecer. Um texto, uma oração, uma exposição, para melhorar a nossa relação com Deus e com o próximo. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos aprender sobre um povo caído. Um povo desviado. E que povo é esse? Povo de Deus. Sempre houve a possibilidade de alguém cair, andar para trás, perder a decisão, a orientação, perder a graça. Nosso texto é Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então vamos à leitura. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes converterão suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros.
Também está cheia a sua terra de cavalos e de carros, um número sem fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, e inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Ali o povo se abate, os nobres se humilham, portanto lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Querido Senhor, lemos a tua palavra, suplicamos pela tua igreja, guarda os meus irmãos, homens e mulheres, toma em tuas santas mãos, crianças, jovens e adultos, manifesta o teu poder, dá graça aos teus servos, Pai, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, um tema maravilhoso, apesar de ser muito difícil para a gente ministrar e pensar nas consequências daquela realidade. O povo de Deus se equiparando aos filisteus, vivendo na feitiçaria, buscando soluções nos demônios, nos ídolos. O povo de Deus, um povo que recebeu a princípio a palavra de Deus, abandona a palavra de Deus e recebe as imundícies que os pagãos ofereciam. Não é que está acontecendo a mesma coisa? Não é que está acontecendo a mesma coisa? Há 50 anos não tinha um cristão que ouvisse falar de G12, uma imbecilidade misturada com Satanás, que introduziram na igreja em desarmonia com o evangelho e desprezo pela palavra, misturado com a arrogância e a avareza, e os amaldiçoados dos líderes de organizações que eles têm coragem de chamar de igreja, introduziram a célula. Aí escolhia, digamos, tinha uma multidão de pessoas, escolhia 50 indivíduos, criava 50 células, fechava os templos, e o escolhido para ser líder daquela porcaria entrava com a despesa de sua casa, no lugar de gastar água, luz, telefone e tal. No templo, era feito um negócio em casa e estipulado a importância para se levar. Portanto, tudo na base da fraude, da patifaria, da miséria. No Brasil, há 50 anos, ninguém tinha ouvido falar em G12, igreja em célula. Ninguém ouvia. Mas na Coreia, a Coreia é o seguinte, a Coreia tinha uma multidão de pessoas numa grandiosa, numa vasta região, e os pastores tiveram direção de Deus de criar trabalhos nestas áreas, assistidos por eles e pela membresia, no lugar deles se destacar, se deslocarem quilômetros e quilômetros, faziam o trabalho ali. E era uma espécie de célula, mas não tinha nada com 12, porque lá se juntava era 30 mil. Juntava 30 mil, 10 mil acolá, 5 mil ali, 2 mil acolá. Nada com 12, nada com célula.
apesar de eu ignorar em parte o trabalho de Punhum. Mas aí fizeram isso. Mesma coisa. O diabo é o mesmo, enganando do mesmo jeito, o homem é a mesma porcaria, sujeita a se render a esse lixo que o diabo oferece. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Judá era o reino e Jerusalém a capital. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. A casa do Senhor vai ser sempre acima, está sempre exaltada. Isso é na visão de Deus e do profeta. E se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele, o monte da casa do Senhor, todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde, o interesse legítimo. Interesse legítimo, vinde e subamos ao monte da casa do Senhor, a casa do nosso Deus, o Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Nada estranho aqui. Nada estranho. Pura revelação. Tudo maravilha. E ele exercerá, ele, o Senhor, exercerá juízo sobre os gentios, sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes aprenderão a viver em paz. Estes converterão suas espadas em enxadões. No lugar de arma bélica, vai ter produção. Vão converter espadas em enxadões. E as lanças vão converter em foice, transformar em foice. E não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Quando é isto? Qual é a provisão profética para isto? A previsão é que seja no tempo do reino milenar, no tempo do Messias. Mas acontece que aqui era uma anunciação para dias futuros, sem precisar, sem dizer exatamente quando. Vinde, ó casa de Jacó, versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó. Vinde. Andemos na luz do Senhor. Mas abandonar a luz do Senhor. Abandonar a palavra de Deus. Eu fico pensando, uma igreja que existia no Brasil. O nome dela era a Assembleia de Deus. Mantiveram o nome como um marketing, porque ainda tem credibilidade, apesar da desgraça toda. Um nome que ainda não está totalmente banido ou associado com a patifaria, com roubalheira e corrupção. A Assembleia de Deus ainda tem um peso no seu nome. Mas em alguns lugares, os corruptos tomaram conta, esconderam os resultados financeiros, mudaram o nome, mudaram o padrão, fizeram isso, fizeram aquilo, e já proíbe que o povo ore, já proíbe que o povo cante. Que maldição! A minha primeira experiência expulsando demônio foi em 1971. Eu tinha 2 anos de fé. Em 1971, Deus me deu graça, juntamente com outros irmãos, para expulsar um demônio. De lá para cá,
aconteceu muitas vezes nossos trabalhos extraordinários e acontecer manifestação de Satanás, manifestação dos demônios. E eu expulsei muitos demônios. Eu expulsei demônio de crente sem futuro, eu expulsei demônio de ímpio. Deus me deu graça para expulsar muitos demônios. Mas se um daqueles demônios tivesse dito, a Assembleia de Deus vai cair em descrédito, vão acabar com ela, vai ficar só uma convenção de arrogantes transformada num sindicato, cobrando mensalidade e anuidade e impedindo as pessoas de trabalharem com dignidade, com graça, com liberdade, que eu teria expulsado de novo. Sai calado, Satanás. Mas esta é a realidade. Então, o desvio em Israel foi uma realidade, como o desvio no Brasil e em vários lugares. O versículo 6 diz, mas tu desamparaste o teu povo. Por que Deus desamparou o povo? Tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Porque a casa de Jacó se desviou. Porque se encheram dos costumes do Oriente e passaram a ser agoreiros como os filisteus. Aprenderam a palavra de Deus e rejeitaram a palavra de Deus e aprenderam a feitiçaria do pagão. Se associar aos filhos dos estranhos, e a terra, a prosperidade é grande. Versículo 7. A sua terra está cheia de ouro e prata. Cresceram, enricaram, tão grandes, tão ricos. A sua terra está cheia de prata e ouro. Não tem fim os seus tesouros, mas também está cheia de cavalos, que era uma desobediência. Deus não autorizou eles terem batalhão de cavalaria. Também está cheia de cavalos e seus carros não têm fim. Isso é desobediência à orientação de Deus. Seus carros não têm fim. Versículo 8. Mas também está cheia de demônios, de ídolos. Está cheia de ídolos. A terra também está cheia de ídolos. Para que ídolo? Exatamente para provocar a Deus. Se inclinaram perante a obra de suas mãos, deram aquilo que fabricaram os seus dedos. Diante daquilo que os seus dedos fizeram, eles estão se prostrando. Deixaram de se prostrar diante de Deus e estão se prostrando diante dos ídolos. Ali o povo se abate. Aí vem o sofrimento. Ali o povo se abate. Ali os nobres se humilham. Se não quer se humilhar diante de Deus, vai se humilhar diante do imperador. Foi o que aconteceu. O reino do norte foi destruído pelos assírios. Não quiseram se humilhar diante de Deus. Foram se humilhar diante dos assírios. E o reino do sul, o reino de Judá, aqui está cambaleando, está se acabando na crítica, na repreensão do profeta Isaías. O reino está sendo arruinado, minado, carcomido, destruído por baixo. E ele diz, ali o povo se abate, ali os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Eles não buscam perdão, não têm quebrantamento, não buscam o Senhor. Vai
entra nas rochas, isso está no Apocalipse também. Isso aqui é Apocalipse de Isaías, desse versículo 10. Vai e entra nas rochas, entra nas cavernas da terra. Entra nas rochas, esconde-te no pó, esconde-te da presença espantosa. Por que a presença de Deus se torna espantosa? Por causa do espantoso estado deprimente e miserável dos filhos desviados. Abandonaram a lei do Senhor e se tornaram agoureiros. Abandonaram a lei do Senhor, se tornaram feiticeiros. Abandonaram a lei do Senhor, se tornaram idólatras. Abandonaram a lei do Senhor, se tornaram arrogantes. Exército de cavalaria e carros ferrados. Deus não autorizou, nem ensinou, nem permitiu. Quando acontece o afastamento natural, o homem se afasta de Deus, da pureza, da simplicidade, da verdade. Ele vai absorver tudo que é nocivo. O prejuízo é incalculável e às vezes mortal. Que Deus tenha misericórdia do resto. Eu falei no nome da denominação Assembleia de Deus, porque ainda é uma denominação, Pelo andar das carruagens, em pouco tempo virará uma seita. Que Deus tenha misericórdia, porque milhões de homens e mulheres sérios estão sofrendo calado. E milhões de homens e mulheres sérios serviram a Deus com fidelidade até o último dia de suas vidas. Descansaram, os que assumiram o trabalho estão destruindo com as mãos como mulheres tolas. Aquele elogio que a palavra de Deus faz à mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. O pastor idiota destrói a igreja que recebeu e transtorna a obra de Deus para a desgraça própria. Deus tenha misericórdia do resto. Vamos suplicar, eu suplico pela igreja do Senhor Jesus, sem qualificar nomes, porque a igreja do Senhor Jesus está entre as denominações. Nem toda denominação é igreja e nem toda igreja é vista assim. Mas o nosso Deus conhece, Ele conhece muito bem as ovelhas do seu pastoreio. Vamos orar, suplicar o memorial da oração, orando pela igreja do Senhor no Brasil. E não é porque eu estou no Ministério Batista hoje. Eu sempre orei, tá? E eu tenho mais de 3.000 vídeos com oração. Senhor, abençoa meus irmãos, os ministros de outras denominações. Sempre fiz isto. Nunca imaginei que algum dia estivesse fora da ainda Igreja Assembleia de Deus, num estado deprimente em muitos lugares. Células e mais coisas, tudo camuflado e mascarado. Mudaram o nome do diabo, mas a tentação é a mesma. Vamos orar pela igreja e pelos servos do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos. Ó Senhor, pela tua bondade e graça, abençoa os meus irmãos, toma em tuas santas mãos a tua igreja, manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja, na cidade e no campo. Guarda, meu Senhor, a tua igreja, a igreja jovem, toma em tuas santas mãos, moças e rapazes, toma em tuas santas mãos, crianças e adolescentes, toma em tuas santas mãos, meu Senhor,
ministros jovens, ó Deus, guarda cada um dos teus servos, dá graça, discernimento, dá sabedoria do céu para que saibam escolher o bem, rejeitar o mal e te amar e te servir com graça. Ó Deus, opera na vida da igreja, guarda cada servo teu. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, unge os teus ministros, opera poderosamente na vida da igreja. Guarda, Senhor, as tuas servas, mulheres consagradas que te amam, que servem, meu Senhor, ao teu reino, na condição de professoras, ministrando, pregando, ensinando, fazendo a tua obra. Abençoa, meu Senhor, os seus ministros. Toma em tuas santas mãos cada ministro teu, dá graça e vitória, dá vigor, ajuda, Senhor. Deus fiel, cada denominação da tua igreja, dá a tua graça. E cada ministro, Senhor, que são fiéis a ti, reveste de valor, reveste, dá vigor, manifesta o teu poder. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde cada um. Se o Senhor permitir, a gente volta. A paz do Senhor.